Olá, pessoal! Abrindo mais uma live. Saindo do jantar, nem terminei meu jantar, não deu tempo. E hoje a gente vai conversar com o Ivan para falar sobre o processo dele de sucos. Um processo que durou 65 dias. Então, sim, bem expressivo, bem legal. E eu preparei algumas perguntas pra gente fazer pra ele. E, óbvio, também tinha colocado nos stories até um balãozinho de perguntas. Recebi muitas perguntas. E a gente também vai abrir pra perguntas aqui de vocês no final da live, tá? Então, vamos dar um tempinho aí pra vocês irem entrando. Gratidão pela presença, boa noite. Pra quem for ouvir depois gravado, bom dia, boa tarde. Simbora. Então, boa noite, boa noite. Boas-vindas. Já dei aqui a introdução para quem tá entrando. A gente tá só aguardando o Ivan chegar. Oi, Érica. Oi, Vitão. Marcílio, Teca. Enfim. Então a gente justamente vai entrar nesse processo de conversar com o Ivan para ele contar um pouco mais, né, de como foi para ele. Tô só aguardando ele chegar. E aí, pra vocês saberem como que a gente vai fazer, tô olhando pra lá porque o laptop tá aqui na minha frente e eu tô lendo qual vai ser a pauta, tá? Então, primeiro, uma breve apresentação, né, de cada um de nós dois. Pra quem não conhece ainda o Ivan, conhecer um pouquinho mais dele. E pra quem não me conhece, conhecer um pouquinho mais de mim. Depois eu vou apresentar o tema, brevemente, coisa de 2, 3 minutinhos. Ou a gente tenta, né? E aí eu tenho, 4 perguntinhas pra ele, né? Uma pra ele contar um pouco mais sobre a experiência e depois sobre a Inspirare. E a segunda pergunta vai ser como ele decidiu fazer, né? Esses 65 dias. Ó, o Ivan já chegou. Já vou te adicionar, tá, querido? Só dando um breve aqui, um passando o que a gente vai trazer aqui hoje. Depois sobre como essa ferramenta ajudou. Dicas para as pessoas que têm interesse em fazer esse protocolo, dicas para pessoas que, enfim, buscam estar sempre se desintoxicando e se mantendo saudáveis. Ele vai trazer algumas dicas. E aí a gente vai depois abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá, vou adicionar aqui o Ivan. Então, gratidão a todos aí. Ah, e falando em suco, né? Boas-vindas, Caio. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ei, não te Alô? vejo, mas. Eu também não vejo nada. Ai, sério? Será que o pessoal tá vendo a gente? Pessoal, vocês estão vendo? Vocês veem o Ivan? Eu não o vejo, só vejo um bloco preto. Eu Mas eu também. me vejo. Então, Eu vejo, tipo, uma divisão aqui entre as nossas telas. Vamos ver o que o é, pessoal fala. sim, eu lembro que algumas que eu vi sua também tava assim, né? Muitas vezes É, acontece das acontece. pessoas eu só me ver e a pessoa que está participando comigo também só se vê. Mas as pessoas estão assistindo, veem nós dois e parece que eles só estão vendo a mim e não você. Ah, agora tá dando um círculozinho aqui. É. Ativo. Peraí. Será que eu acho? Deixa eu ver se eu não tô fazendo uma besteira aqui. Ah, Ah, agora sim. agora te vejo. Maravilha. Você me Agora. vê agora? Não, pior que não. Eu vejo Puxa. eu só me vejo também. Ai, que pena. Mas bom, eu te vejo, eu imagino que todo mundo também te veja, né, pessoal? Avisa aí pra gente se vocês estão vendo os dois. Mas que bom. Gratidão, Ivan, pelo tempo, né? Eu sei que a gente já está um tempão planejando essa live. Sim, E gratidão pela não, eu que agradeço. paciência, Eu né? que agradeço. Eu que E pela agradeço, que é isso. presença. Vai ser legal, acho que o pessoal está empolgado, né? Muitas pessoas vieram né, mandar também perguntas nos stories lá no Instagram, aqui no Legal. Instagram. E, enfim, então vamos. Legal. Uma maneira para todo mundo, já até dei uma apresentada de qual vai ser o formato da nossa live de hoje. Então eu queria passar Uhum.
primeiro, já que você, como convidado, né, as honras de você se apresentar para todo mundo, para as pessoas saberem um pouquinho mais de você. E aí depois eu me Sim. apresento e a gente dá o pontapé inicial. Certo, maravilha. Bom, meu nome é Ivan Cruz, né? Eu bom, eu sou músico, né? Assim, a principal atividade da minha vida é fazer música. Sou músico profissional já desde adolescente agora. E, e bom, e aí por ter algumas questões, né, relativas à saúde, assim, nos últimos anos eu tenho, né, feito as minhas buscas né, por o que eu posso fazer, o que eu posso fazer pela minha saúde, né? Além de fazer, né, além da abordagem convencional de medicamentosa, né, e com médicos e tal. E bom, e mas aí talvez já é outro assunto, né? Mas sobre mim, enfim, sou músico, né? Toco principalmente violão, mas mais outros instrumentos também. E, né, de uns tempos para cá tenho feito o possível para botar energia aí nos cuidados com a minha saúde também. E deixa eu ver aqui Maravilha, mais. querido. Basicamente isso, assim, de produção. Show. Não, se lembrar qualquer coisa também durante, fica à vontade para agregar. Ok. Bom, vou me apresentar, então, não sei, né? Às vezes tem pessoas aqui que seguem que não me seguem, ou pessoas novas também. Meu nome é Elisa Lamego, mas as pessoas me conhecem como Eli Lamego. Terapeuta naturopata, trabalhando nessa área, e principalmente focada no Solid Food Vacation e jejum, já faz mais ou menos 4 anos, né? E antes disso, comecei a caminhar nesse meio, né, da alimentação crua, do próprio processo dos sucos e do jejum para mim, né? E aí senti que era legal partilhar com as pessoas e também via muitos amigos falando: "Nossa, você precisa fazer isso para as pessoas, não só para você, não só falar para, né, de como é bom para você, mas oferecer para as pessoas". E assim surgiu a Vivência Inspirar, já faz mais de 4 anos que ela acontece. A gente está indo para a 24ª versão, né, a edição, digamos assim, agora em julho, no dia 5. E, enfim, então, e o Ivan participou da última, né? Antes dessa, participou da última. E ele, como outras pessoas também, estenderam um pouco mais o processo. Foi super legal de acompanhar de longe, né? E é isso, assim, como terapeuta naturopata parecido com o Ivan, né? Eu tenho esse foco em explorar um pouco mais o que é saúde de verdade, né? Para além da ausência de doença, né? Que a gente sabe que é o básico do básico, né? Mas uma saúde no sentido de qualidade de vida, de contentamento, né? Não diria nem felicidade, mas contentamento. E da gente realmente estar se sentindo bem no nosso corpo, da gente estar realmente também contente com o caminhar da nossa saúde física, emocional, mental. Então, é por isso que estou também nessa área. Então, gratidão, Ivan, mais uma vez, e obrigada a todos aí também que estão aí com a gente essa noite, e para quem for assistir depois. Então, para a gente começar, assim, eu vou dar um overview aqui do tema, tá? Então, eu tô olhando aqui pro meu laptop, para quem falar para onde que ela tá olhando, né? Tô olhando pro laptop só para ver a lista, né, do que a gente preparou em pauta, mas depois a gente vai abrir para vocês fazendo as perguntas de vocês. Então, se vocês já quiserem, inclusive, quem quiser já ir mandando as suas perguntas no balãozinho de interrogação, no final a gente vai chegar lá. Mas para começar, queria fazer uma breve apresentação para as pessoas que talvez estejam caindo aqui de paraquedas, não ouviram ainda nenhum dos meus conteúdos sobre Solid Food Vacation, né, ou protocolo de sucos, ou para quem já ouviu, mas quer entender um pouco mais, né? A gente justamente está aqui para partilhar essa experiência do Ivan, mas levando em consideração, gente, que um protocolo de Solid Food Vacation, como a tradução para o português seria férias de alimentos sólidos, é um protocolo com foco na limpeza intestinal, que de acordo com a linha que eu trabalho da naturopatia, é a primeira etapa mais importante, inclusive, para a gente realmente começar a adentrar protocolos de depuração mais profundos. Então, a gente vê muitas pessoas, às vezes, indo direto, né, para depuração de fígado, para limpeza de fígado, ou desparasitação. Na minha linha, a gente não acredita que isso é a melhor forma de abordar, né? A gente confia que a melhor maneira é a gente começar pela limpeza intestinal, justamente porque se a gente não limpa o intestino, a gente não deveria passar para as próximas etapas, né? A limpeza de fígado, se a gente limpa o fígado, faz um protocolo de limpeza com o intestino bloqueado, a gente reabsorve a maior parte das toxinas, por exemplo.
né? E se a gente também faz um processo de desparasitação sem limpar o intestino, pode acontecer parecido, assim como a gente também pode se machucar porque a gente não liberou metais pesados numa limpeza anterior, né? Então, a intenção da gente falar sobre Solid Food Vacation é a gente relembrar que essa é a primeira etapa mais interessante para todos que querem realmente se aprofundar numa saúde de verdade. Então, começar a partir daí e a partir dessa limpeza, após feita, né, para a eliminação completa do que é chamado de placa mucoide, que é uma placa que é criada no nosso intestino ao longo dos anos, de consumir, por exemplo, carboidratos mais pobres, muito amido, leite, né, até outros alimentos processados, a gente criando essa placa, a gente consegue não, perdão, a gente impede o nosso organismo de absorver da melhor maneira os nutrientes. E além disso, também a gente cria mais inflamação, né? Então, a intenção do protocolo de solidification é iniciar pela essa limpeza e, a partir daí, a pessoa pode galgar, né, passos mais largos em direção a uma saúde mais plena. E queria só dar esse overview, né, para todo mundo, resuminho, para todo mundo entender um pouco mais do que é o protocolo. E aí, não sei se você quer agregar alguma coisa com relação a essa apresentação inicial, essa introdução, do que você sente do Solid Vacation, talvez uma palavra, uma frase, né, que você sente que tem a ver com o tema, para quem está Hum. começando, né, para esclarecer. Senão a gente já passa para a primeira pergunta. Acho que podemos passar já, aí ó, falando dentro das perguntas. Maravilha. Show. Então, a primeira pergunta, gente, que a gente tem aqui na nossa listinha é: Ivan, conta mais da tua experiência com os sucos coados e conta também sobre a vivência, né? O que você puder contar pra galera Uhum. sobre isso. Sim, maravilha. Bom, eu já tinha ouvido falar, né, de protocolo parecido, assim, fazia um tempo. Eu acho que até antes, talvez antes de te conhecer mesmo, né? E eu lembro que há muito tempo atrás eu também já tinha ouvido falar da terapia Gerson e tal, né? Que também era bastante com sucos, né? Mas, enfim, aí buscando sobre coisas, teve uma época eu estava bastante mais concentrado em ver sobre jejum, mas eu lembro que eu tava, né, tinha visto sobre os sucos também e estava me informando assim paralelamente, né? E, e eu estava pensando em fazer sozinho já, eu estava considerando bastante fazer por conta, né? Mas, mas aí, né, como eu estava em contato com você e você tem essa vivência Inspirare, né? Daí deu perfeito, na verdade, melhor ainda do que melhor ainda foi fazer com essa orientação, sem dúvida nenhuma, né? E bom, para começar então, né, pela Inspirare, eu achei muito legal, né? Sensacional, na verdade, ter esse programa, porque, né, assim, ter alguém experiente que, né, que já faz algo que a gente quer fazer, guiando faz toda a diferença, né? Com certeza. Né, eu sou muito cuidadoso, né, para fazer. Às vezes eu falo, né, com pessoas que nunca ouviram falar ou desse protocolo de sucos ou de fazer jejum mesmo. À primeira vista, todo mundo acha que, né, acho que é normal, todo mundo passa por isso assim também. Né, as pessoas que nunca ouviram falar acham que pensam mais como uma coisa de doido, né? Mas eu sempre falo disso, do quanto que eu sou, né, cuidadoso, na verdade. Antes de fazer uma coisa, eu preciso muito me sentir seguro, assim, né? Porque realmente essas coisas mexem com o organismo, né? E, e com certeza, né, ter orientação de alguém experiente é muito bom. E que, né, e também a Inspirar é muito além dos sucos em si, né? Tem né, a várias outras informações de outras práticas, né, que ajudam, né, que servem para ajudar nesse processo de desintoxicação, né, para apoiar o corpo, né, e os órgãos que vão fazer isso. Então, eu acredito que a Inspirare realmente faz, né, muita diferença nesse processo, além né, e além do contato com você, né, o contato constante que dá para a gente ter com você para, né, conversar e tirar dúvida e o que for, também com o resto das pessoas, né, que estão fazendo, várias que já fizeram esse processo mais vezes, né. Então, e para mim, eu em particular, eu acho que eu sempre tive esse perfil de querer fazer tudo sozinho.
né, o quanto eu puder fazer sozinho, eu vou fazendo, né? Então, para mim também foi muito importante fazer isso em grupo e com essa orientação, né? Pelo menos ali no começo. E, e bom, a Spirale, né, tem a ideia de 7 dias de sucos, né? E, e aí, e essa opção de seguir mais. Quando eu comecei, realmente eu estava muito em dúvida, né? Eu não quis botar um número específico de dias, assim como meta. Pelo menos para mim funciona bem assim quando eu vou fazer, né, esses tipos de coisas. Eu, eu sabia que dava para ficar muito tempo, né? Vi vários casos de pessoas que ficaram muito tempo, né? Tem casos de, acho que eu vi com mais tempo é de 1 ano, né? E eu pensei, bom, se eu estiver me sentindo bem, né? Se eu me adaptar, dependendo do que acontecer, eu vou levar por muito tempo, pelo maior tempo que eu conseguir, porque, né? Eu acredito nos benefícios e tal. E aí, bom, e aí a experiência em si tem vários aspectos, né? Quando eu tenho falado disso para muita gente, assim, então tem vários aspectos, né? Que muita coisa que aconteceu em volta nesses dias. Mas eu diria que, assim, no geral, foi, foi muito, muito bom. Eu tive, acho que a maior parte do período eu me senti muito bem, muito, muito bem mesmo. Eu senti uma coisa que eu ouvi muita gente falar, né, do suco de ter mais energia do que o normal, né, de ter, né, sentir uma clareza mental também maior, e eu senti muito desinflamação, né, uma questão que eu sempre tive foi a psoríase, que é uma inflamação, né, até onde eu sei, e ela melhorou muito, é uma das questões principais, assim, eu sempre fico tentando, né, dar atenção na minha saúde, e mas teve uma coisa que melhorou durante o período que eu nem esperava, assim, que eu nem estava pensando, foi dores no corpo, né? Algumas dores em articulação, que eu já tenho há alguns anos, assim, né? Elas, eu nem estava pensando nelas, assim, né? Com nenhuma expectativa, e aí meio que eu me surpreendi que, né, um dia que eu fui me movimentar e eu não sentia mais dores. E aí, isso foi muito legal, isso eu fiquei muito feliz, porque fazia tempo que eu não. Uma questão principal que eu tenho pensado também, que a partir disso, que eu acho que tem a ver com isso dos sucos também, de a sensação que eu tô, né, dentro do meu corpo, assim, né? Eu emagreci um pouco, não emagreci muito nesses dias. Eu emagreci coisa de 5 ou 6 quilos, né, em 65 dias. Então, eu considero pouco, assim. E mas eu senti que eu perdi, né, gordura abdominal, assim, né, bastante. E estou me sentindo, né, com bem-estar, assim, com o meu corpo, né, em atividades que são corporais, né, de me movimentar no geral, eu estou me sentindo muito mais à vontade, né, sentindo que eu estou com uma relação com o corpo também melhor, né, assim, de ouvindo os sinais com um pouco mais de clareza, assim, também é o que eu estou sentindo um pouco. E outra parte também que eu ia falar, que eu lembrei, essa das placas, né? De que realmente, para mim, quando começaram a sair essas placas e eu ver elas ali, né? Também foi bem chocante, assim, né, de realmente, eu tinha visto fotos e tudo, mas ter a experiência de ver ver que saiu de mim, também foi bem, assim, e foi bem motivador para eu continuar mais dias, né? Porque, né, pensei que, bom, se eu conseguir, eu vou tentar zerar, né? Vou tentar fazer essa limpeza o mais profunda possível. E pensava que até se fosse o caso, eu ficaria mais tempo, né? Talvez aí mais 2 meses, tal. Mas aí chegou um momento que eu também, por diversos motivos, assim, eu fui sentindo que inclusive para quebrar o jejum, para quebrar esse período de sucos também, né? Foi uma coisa que eu estava sentindo que meu corpo também estava querendo, né? Fazer isso, voltar a comer sólidos, né? E resolvi seguir isso também. E, bom, mas no geral, assim, esses pontos que eu estou lembrando agora, mais assim, né, para mim foi sensacional, maravilhoso. Estou sentindo
tô sentindo que teve um impacto. Eu sinto impactos agora e imagino que que eu ainda vá ver mais, né, mais efeitos a médio e longo prazo, talvez a partir dessa limpeza, né? Eu acho que eu não limpei 100%, segundo né, me baseando no teste da ameixa, que é o teste né, que a gente faz no final para saber se ainda tem obstrução no intestino. Para mim, deu que ainda tem, né? Assim, a ameixa seria, teoricamente, seria para sair em até 1 ou 2 horas, né? Se eu não me engano. A minha demorou, sei lá, umas 8, 9 horas. Então, eu imagino que esteja assim, mas o meu plano é fazer novamente, né, em breve. Não demorar muito e fazer mais, talvez, 2 meses aí para tentar zerar. E os sucos são, assim, tem uma parte muito boa que para mim que é o gosto dos sucos, né? Vários deles são, assim, maravilhosos mesmo. É um prazer gigante. Agora mesmo já faz uns 15 a 20 dias, acho que eu voltei a comer sólido, mas todo dia eu ainda tomo sucos, né? Porque eu quero mesmo, assim, porque eu penso que eu poderia não tomar mais, mas ainda mais que ainda onde eu tô tá calor, então para mim faz muito sentido fazer refeições só de suco às vezes também, né? Acho que no geral, esses pontos que eu lembro agora. Bem legal. Ah, gratidão, foi super completo, né? Acho que para quem tá na dúvida, ou já começou e tá na dúvida se quer fazer mais tempo, né? Para quem tá fazendo também solo, né? Que nem você falou que tinha planejado fazer Uhum. solo, né? Fazer sozinho. É Sim, realmente um protocolo muito interessante, assim. Para mim, e aí eu não sei se para você, mas para mim eu já vi que para muitas pessoas o grande desafio do protocolo é essa coisa de não mastigar, né? A saudade de mastigar, às vezes, certos alimentos. Até sim, o croque-croque, né? O crocante, que a gente até consegue isso também na alimentação crude vegana por meio de, tipo, sei lá, né? Brócolis, couve-flor, ou até crackers, né? Desidratados. Isso a gente não tem no protocolo de sucos, né? Mas sim, eu sinto que é o único ponto que pra mim é mais desafiador. Não, mentira. A minha slow juicer atual não é muito boa. Então esse é o segundo desafio, né? Às vezes que não sei como é que foi pra você, se você também quiser partilhar um pouquinho, que é o fazer a quantidade de suco suficiente, se sentir satisfeito, né? E também não ficar o dia inteiro na cozinha. Então isso muitas vezes acontece dependendo de como é o nosso liquidificador, ou se a gente tem uma slow juicer ou não, e se ela é boa, porque a minha, por exemplo, enfim, é a antiga daquela Slow Juicer Brasil, é que é emperra com tudo e tudo que for mais mole, né? Tipo, sei lá, tomate, uva, melancia, não passa muito legal, né? Passa melhor coisas duras, tipo beterraba, cenoura, salsão, até gengibre. sim, Então, não sei, né, o que que sim, você sentiu com relação a isso, mas eu acho que seriam esses os únicos pontos de grande desafio, no meu ponto de vista, pra mim, né? Isso aí outras pessoas, cada um vão ter os seus desafios, né? Que são mais sim, expressivos, né? O que que você achou sim. disso? Eu achei. Então, para mim foi engraçado porque não comer, né, não mastigar, eu achava que ia ser mais difícil antes de começar. Depois, quando eu comecei, e foi engraçado que eu não consegui começar gradativamente também, né, porque eu tava numa loucura assim, e aí a preparação para os sucos, eu tava só comendo até um dia, no outro dia eu já comecei só nos sucos, né, eu não consegui ir colocando sucos aos poucos. Mas depois que eu entrei só nos sucos, eu não. É engraçado que a compulsividade por comer alguma coisa, né? Eu sempre tive, assim, essa questão, né? Uma dificuldade de não vou comer essa coisa que eu, né? Um lado meu quer, mas eu sei que não é bom para mim. Durante os sucos, eu não. Eu senti. Era muito distante, assim, essa opção, né? Tipo assim, era tão absurdo para mim comer alguma coisa. Eu acho que minha mente, assim, entrou. Mas a dificuldade que eu Pausou só tive pra em mim, relação a isso da gente? máquina, né? Eu usei. Alô? Ah, tá. Será que Oi, entrou foi. uma Ficou um ligação? tempo pausado. Não, voltou, voltou. Ah, tá. Acho que entrou uma ligação aqui. Mas em relação à máquina, né? Eu usei um liquidificador esse tempo inteiro. Eu até comprei uma centrífuga, só que ela chegou e eu não gostei. Eu achei.
achei ruim, achei que não, ela jogava muito fora, né? É, ela, enfim, ela desperdiça muito o suco das coisas, eu acho, né? Pelo menos essa que eu tava. Aí eu comprei um liquidificador bom som, né? O meu quebrou no meio, na verdade, um que eu tava, eu comprei um maior e mais forte e ficou bom. Gostei bastante do liquidificador, de usar o liquidificador, achei que cumpriu bem. Eu, idealmente, eu gostaria de uma slow juicer mesmo, né? Dessas super boas. Eu acho que deve fazer muita diferença mesmo. Eu, a dificuldade que eu tive, eu ia falar disso mesmo, esqueci, foi de fazer bastante suco mesmo. Porque, no meu caso, um ponto que eu tenho dificuldade também é o sono. Eu tenho sono um pouco desregulado, então eu acordo muito tarde. E aí eu vou começar a fazer o suco tarde e tento não beber muito à noite também, para não ficar indo muito no banheiro, né? Então, eu acho que a minha média por esses 60 dias foi de 4 litros por dia, né? Eu não conseguia, poucas vezes eu fiz mais de 6 litros por dia. Eu queria muito tentar fazer mais, né? Teve alguns dias que eu consegui, mas em compensação teve dias que eu tomei ali 2,5, 3 litros. Então, até por isso que eu resolvi, na verdade, não continuar, porque eu também eu não estou na minha casa também agora e a logística ficou muito complicada para eu fazer muito suco. E eu vi que eu estava emagrecendo. No começo eu não estava emagrecendo, né, eu vi que quando eu conseguia fazer mais, né? E aí eu achei que eu estava emagrecendo muito e não conseguia fazer uma quantidade boa de sucos. Não só uma quantidade, mas variedade também. Né, a minha logística das circunstâncias atuais não estava favorecendo muito isso. Aí eu pensei, bom, acho que eu vou. Isso também vai me ajudar. Por isso também vai ser bom, acho que parar agora e retomar mais para frente com as condições um pouco melhores. Enfim, para tomar, né, para fazer com outras condições, um pouco, né, que sejam melhores ainda. Mas mesmo assim, foi bom pra caramba e eu sinto que foi ótimo de fazer. Talvez, né, enfim, num lugar melhor e com uma slow juicer no futuro, tenho certeza que vai ser ainda melhor, né? É, faz uma diferença mesmo. E realmente isso que você falou, né? E para as outras pessoas que queiram fazer, é possível, né? Até pelo teu exemplo, exemplo de várias pessoas que também fazem Inspirare com liquidificador, ou seguem, também fazem mais tempo e tendo líquido, né? Não tendo slow juicer ou centrífuga. Eu concordo contigo, né? Nesse sentido de que faz uma diferença não só de facilitar o feitio do suco, né, o preparo do suco, mas também no sentido de qualidade de suco, né, porque a gente acaba não perdendo tanto no oxida, né, ou não oxida tanto, que a gente sabe que qualquer coisa oxida, né, contato com ar já oxida, mas oxida muito pouco em comparação com fazer no liquidificador, ou que dirá na centrífuga, que oxida até mais. Sim, Então, realmente, assim, eu acho que tem algumas artimanhas, né, que a gente pode fazer durante o processo. Até, por exemplo, tem certas frutas que dá para fazer direto no voal, mas é o desafio de conseguir fazer quantidade, que nem você falou. Então, super te entendo, né, de ter sentido de dar uma pausa pela questão da prática do dia a dia do suco, né? Mas sim, é isso, é bem legal de ver o quão possível é, né? Independentemente da condição de cada um, é possível, né? sim, Gratidão, meu bem. com certeza. Não, e eu penso assim, até esses dias, sei lá, teve um dia que eu senti, já voltando a comer, que eu senti que eu comi um pouco demais, sei lá, não me senti tão bem. Aí no outro dia eu resolvi ficar só nos sucos por um dia. E eu acho que é uma coisa que eu vou incorporar assim na vida, né? Sempre que eu quiser passar um ou mais dias só de sucos, se eu sentir que. E Uhum. eu tava muito querendo fazer isso, porque para mim fazia sentido, assim, essa ideia de, né, tentar aliviar um pouco a digestão, né? Eu acho que o meu intestino tem sido problemático pela vida, né? E aí eu entendi, a partir do que você fala também, né, que o ideal é, né, se comer 3 vezes e ir no banheiro 3 vezes, né? E o meu não é, o meu é longe disso, assim, né? Apesar que hoje é melhor, mas quando eu era adolescente, então ele não funcionava nunca, assim, eu fiquei me dando conta disso, né? Que realmente, assim, a gente faz uma refeição e se não consegue evacuar, aquilo fica lá e
vai acumulando, né? Provavelmente pelo menos uma parte, se não é assimilada, vai ficar acumulando. E, enfim, através de muitos anos, fica meio assustador. É. Pois é, até de curiosidade, né, para quem está ouvindo, é assustador mesmo porque a gente tem a capacidade, levando em consideração que a média de tamanho aí do intestino é 1,5 metro, né? A gente tem a capacidade de acumular em torno de 20, 25 quilos de fezes antigas, né? Sem saber, né? E nas paredes, né, vão, bem ou mal, vão se incrustando nas paredes do intestino, né? Nas velocidades, e assim que se cria a placa, né? Então imagina, tem pessoas que, de acordo até com quem cunhou esse protocolo, né? O John Rose, ele diz que tem pessoas que muitas vezes acreditam que são obesas ou que têm, né, excesso de peso, e na verdade a maior parte daquele peso não é gordura, né? Mas são detritos antigos, restos antigos ali, agarrados literalmente no nosso intestino. Então, é bem isso. É interessante da gente observar, né, o quanto é possível de eliminar, né? E aí, óbvio, Pois, né, para quem está interessado. Perdão, fala, meu bem, pode falar. não, não. Não, é que eu só lembrei também dos enemas, né? Que também é uma coisa que, para mim, também mostra isso, né? Que pô, mesmo depois de evacuar, você acha que não tem mais nada, mas pelo enema sai também. E isso também me fez pensar, nossa, então deve ter muita coisa que vai ficando mesmo. Alô? Oi, perdão, comecei a tentei, não, eu tentei aqui clicar, não estava conseguindo tirar do mudo, porque eu deixo no mudo para não te interferir. Ah, Mas sim, sim, os enemas são bem interessantes assim, nesse processo, né, para um auxílio de eliminação. sim. E para quem estiver pensando em fazer, né, já inclusive já começar a entender um pouco mais como é a prática, é interessante. E quebrar esse tabu, né, que muitas pessoas também têm esse tabu com o próprio enema. E, enfim, então acho que são pontos aí legais de partilha. Até aproveitando para a gente já passar para a segunda pergunta, né, e seguindo, como é que foi para você essa decisão dos 65 dias, né? Se foi uma coisa que nem... Acho que você já trouxe um pouquinho, né? Tipo, não foi logo de cara que você pensou em fazer 65, né? E, Sim. enfim, o que você sente que foi até mais fácil do que você imaginou do processo, né? Enfim. Uhum. Sim. Bom, então, pois é, eu fiquei pensando, eu tava pensando, né, assim, sei lá, como eu tinha visto que varia muito, né, assim, o número, né, eu vi muita gente falar de no mínimo 40 dias, mas assim, como um número arbitrário, né, que vai depender muito de cada pessoa, né. Então, mas por algum motivo eu lembro que eu tava, aí eu fui aos poucos, eu pensei, bom, vou tentar, vou fazer no mínimo 30 dias, né, eu pensei, no mínimo 30 ou 40 dias até. E aí quando eu cheguei nos 40 eu tava sentindo bem, eu falei, bom, vou até 60, né. Eu lembro que eu já estava quase parando antes dos 60, mas pensei, não, vou só para arredondar aqui na minha cabeça, para ser divertido, vou até 60. E, e depois eu ainda estava indo mais, né? Por isso que eu fui até 65 e tal. Mas foi, mas foi mais nesse sentido, né? Eu fui indo um pouco a mais, um pouco a mais, e tentando, né, assim, ver como que eu estava me sentindo e, né, percebendo, percebendo o que pareceria melhor fazer. Mas teve alguma outra coisa que você perguntou também? Sim, é o que talvez tenha sido até mais fácil do que você imaginou que seria, ou até o que foi mais Ah, difícil do que você sim, imaginou que seria. verdade. Bom, o que foi difícil para mim foi eu acho que o Psyllium, tomar o Psyllium, né? A dificuldade ali, né, de realmente quando chega 40, 50 gramas ali de Psyllium, né, por dia, era o mais difícil para mim. Eu lembro que mais era o que fazia nos dias que eu estava tomando Psyllium é que via as placas saindo, né? Dava para ver com clareza o quanto que o Psyllium era importante para isso, né? E mas a parte assim fácil teve isso de que eu achei que foi mais fácil não comer. Eu achava que eu ia ficar tendo muita dificuldade de, né, não comer ou de sair e não comer, né? Tá na rua, com as pessoas assim, em momentos que tá todo mundo comendo e não comer. Até que foi assim, também achava que ia ser mais difícil do que foi, mas eu também eu levava meu voal e uma garrafa às vezes, pegava um suco de laranja em algum lugar, né? Então, até que isso daí também
consegui ir me adaptando, no meu caso, né, com as coisas que eu faço. E também, assim, fazer os sucos em si também não foi, por mais que dê um trabalhinho, eu também, assim, me acostumei de um jeito que eu também achava que às vezes eu tenho muita preguiça, né, de fazer as coisas assim. Eu pensava, nossa, fazer tudo isso dá um trabalho. Mas também foi tranquilo, assim, eu sempre fazia os sucos com bastante empolgação, assim, ainda mais que eu passei a fazer alguns que eram meus preferidos, assim, né? Então, pra mim era uma baita felicidade, assim, né? Fazer um suco que eu sabia que ia ficar muito bom ali. E toma. Ah, lembrei de um ponto, assim, que era o que é esse da velocidade em que toma um suco, né? Eu estava tomando, eu acho que eu trouxe até, né, pela vida inteira eu sempre tive dificuldade de não comer muito rápido, né? Sempre comia meio no automático ali, rápido, a hora que eu vi já comi. E, e com sucos eu estava assim também, no começo. Estava tomando, né, 2 litros de suco em, sei lá, 15, 20 minutos, assim. O suco é muito gostoso, então ficou tomando de copo inteiro, né? E aí eu senti que, né, eu estava indo muito no banheiro, a minha bexiga estava começando a ficar esquisita, senti ela esquisita. E aí, mas o dia que eu consegui, que eu botei na cabeça que seria importante eu melhorar isso, e como passei a tomar mais devagar, aí eu melhorei muito também. Para mim foi um ponto que pegou assim, só que demorou, acho que lá pro dia 40 e poucos, assim, que eu percebi que eu estava fazendo isso, que percebi que era importante tomar mais devagar, né? Eu lembro que eu até falei com você sobre, eu acho que não lembro agora. Uhum. E teve isso de tomar muito, assim, também teve dias que eu ficava indo muito no banheiro, né? No começo eu estava tomando muito à noite, e aí eu precisava levantar toda hora para ir no banheiro à noite também. E também melhorou muito depois que eu, né, tanto passei a tomar mais devagar, quanto parar de tomar mais cedo também. Sim. Legal, legal, querido. Bem bom, assim. Acho que é um overview, né? Esse dos desafios que alguém passa, ou que sente que foi mais tranquilo do que imaginava, também fortalece, né? As pessoas que estão com a mesma dúvida, o mesmo Sim. receio, né? Então, gratidão. Olha, nossa terceira pergunta eu acho que você já cobriu um pouco, mas eu vou falar e se você sentir que tem mais alguma coisa que você quer agregar, fica à vontade. Então, Certo. a pergunta seria, conta como descobriu a ferramenta e como que ela te ajudou. Ah, sim. É, eu acho que eu até já falei, né, mas, e assim, o que eu sinto até agora, né, como ajudou, tem bastante a ver com isso. Eu acho que essa desinflamação geral, assim, Uhum. eu sinto o corpo, né, desinflamado. Pelo menos, não 100% ainda, mas eu sinto que melhorou muito, né. Isso que eu imagino que tem ainda resultados para vir com mais tempo, né, que vem a partir dessa limpeza, né, e de um possível melhor funcionamento, né, do intestino, do organismo no geral, né. Mas assim, para além, até para além das questões mais práticas assim de saúde, assim, saúde física, né, eu também essas completar eu senti muito também um ponto que é o da disciplina mesmo, né? De conseguir ter disciplina de fazer uma coisa que você se propõe a fazer, uma coisa desafiadora. Poderia ser, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que ainda, nesse caso, que é uma coisa que envolve ainda, né, limpeza, né? E, enfim, regeneração, né? Para mim foi bem profundo isso, assim, também, de essa parte emocional, assim, porque eu sempre tive dificuldade de me cuidar assim pela vida, né? Pela vida eu tive muito mais períodos de viver com o pé na jaca total, sem me cuidar nada. Então, para mim ter, assim, ver que eu consigo
dedicar energia, né, direcionar energia, podia estar viajando, fazendo um monte de coisa, direcionar isso e fazer uma coisa que eu me propus a fazer ali, que é para minha saúde, para o meu bem-estar, né, com um autocuidado. Isso para mim pelo menos foi uma coisa muito legal de ver, assim, né, que me deu muito mais confiança, assim, de, né, consigo, né, enfim, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer provavelmente muito mais coisas, né, porque antes de fazer é difícil mesmo de pensar, né, você fala, nossa, assim, só antes de fazer, a gente fica numa dúvida, assim, será que eu vou conseguir fazer, né, eu vou dar conta de fazer, não é muito difícil, eu não vou, enfim, desistir, e É. isso eu senti que também, para mim foi uma coisa que eu sempre ficava pensando. Uhum. Isso é bem importante, né? Eu sinto que até pra gente a gente se fortalece, né? Nessa coisa de é um desafio que é um desafio saudável, né? De certa forma, bem saudável. Sim, E a gente conseguir passar por essa barreira, né? Acho que fortalece para muitas outras coisas. E até para as pessoas que estão, que eu sei que é parecido para você, que estão com esse foco de manter a alimentação o mais no cru quanto for possível, ou pelo menos o mais limpa quanto for possível, né? Então, sim, fortalece muito até pela possibilidade de limpar esse intestino e auxiliar a eliminar um pouco aqueles desejos de alimentos, entre aspas, não muito ideais, né? Então, uhum, legal, uhum, bem legal, gratidão. Hum, Bom, a quarta, verdade. perdão, pode falar. Não, não, é que eu só lembrei também que ela perguntou, na pergunta falava como que eu conheci, né? Eu acho que não foi exatamente como eu conheci, mas eu ia falar do canal da Gillian, né? Que eu vi que você também compartilha os vídeos lá. Ela fala, eu lembro que eu assisti muitas entrevistas, lá tem muita entrevista com pessoas que fizeram, né, processos assim, talvez não exatamente esse protocolo, né, mas esse de sucos e outras limpezas também, da Gillian Berry. Essa também foi bem legal, que eu assistia muitas, também me inspirou bastante, né? Porque eu vi muitas e muitas histórias, assim, das pessoas que faziam protocolos parecidos. A página dela é incrível, mas realmente traz muita inspiração, né? Desde É, aquele vídeo da garota que fez 365 dias, né? Que estava literalmente de cama e com, né, um caso terminal já, os médicos já tinham desistido dela. E de pois ter é. se recuperado e voltado não só a andar, como a correr, competir prova, né, de corrida. Então é bem assim, dá até arrepio de pensar, né, o quanto é possível a gente realmente virar o jogo mesmo sem imaginar que é possível, né? Então a página dela acho que realmente inspira bastante para quem quiser depois olhar, né? E Não, com certeza. gratidão, bom lembrar. É. Gratidão também. Bom, a quarta e última aqui, Ivan, da nossa lista, e a gente abre para o pessoal, né? E aí eu já tenho algumas perguntas aqui que entraram, a gente vai passar por elas já já. Mas a quarta seria dicas, né? Para todo mundo que quer fazer, se você tem alguma dica, e pode ser coisa breve, de 1 minutinho, 2 minutinhos, dicas para quem quer fazer, né? Um Solid Food Vacation também para quem está na dúvida, né? Uhum. Sim. É, bom, acho que a primeira que me vem assim à mente seria, né, se possível, fazer com uma orientação, né? Acho assim, uma sorte a nossa que tem você aí e fazendo a Inspirare, né? Claro que dá para fazer, né? Acredito, até você comentou comigo, né? Que daria também algo que dá para fazer por conta, mas né, já que a gente tem essa possibilidade, né, da Inspirare e ainda, né, eu considero ainda bem acessível assim e bem completo, eu acho que uma primeira dica seria essa, né? Aproveitar essa oportunidade. E, e Gratidão. fora isso, e fora isso, seria isso, assim, sei lá, isso pensando em umas dicas gerais, né? Talvez para coisas. Teve uma coisa, assim, bem específica que eu lembrei que para mim que foi em relação ao voal, porque o meu primeiro voal estragou muito rápido, assim, estragou em uma semana porque eu não lavava direito, ou assim, lavava e já esticava, e eu vi que deixar ele na água um pouquinho, né, depois de fazer,
meu primeiro durou uma semana e o outro ficou quase até agora, assim, né? Quase até o final. Uma coisinha que para mim poupou um trabalho de ficar confeccionando outro voo toda hora, né? Mas não sei, pense em coisas mais específicas assim. Eu acho que talvez, assim, só para pensar mais de forma mais geral, o quanto conseguir fazer ter uma organização. Claro que né, aquela coisa que é melhor fazer do que esperar estar tudo perfeito, né? Mas eu acho que se, né, quanto mais o ambiente ajudar isso, né, é melhor, né? Mas a gente conseguir planejar que o ambiente favoreça o que a gente está querendo fazer, né? Que foi o que para mim pegou no final agora, né? Agora acabou que várias coisas de onde eu tô não ajudaram tanto. E tem uma coisa que eu não consegui fazer, né? Que era achar algum lugar, conversar com algum vendedor para conseguir descontos e tudo, porque realmente outra coisa que eu pensei que para mim pegou também de não fazer tanto suco foi o dinheiro mesmo, né, que a gente gasta, porque dependendo do suco que vai fazer, fica muito caro, né, e fazer muitos sucos, por exemplo, com uva, né, e dependendo de onde está. Então, eu peguei preços muito variados, assim, porque tenho viajado, então, dependendo de onde eu estou, eu consigo pegar uma coisa, né, por um preço ou em outra total. E aí teve dias que eu fiquei só de melancia, por exemplo, porque a melancia é uma das mais baratas, né? Falei, vou ficar vai dar uma economizada, vou ficar uns 4, 5 dias só de melancia, né? E aí fiz isso também. Eu acho que sei lá, todos esses fatores, assim, né, podem ajudar, dependendo, claro, da condição de cada um, né, do que dá para fazer ou não. Mas, mas, né, a gente vai achando os jeitos também. Aí eu foquei também ali nas que eu achava melhores e mais gostoso e que para mim também não ia sair tão caros, né? Deixa eu ver o que mais. Dica para quem vai fazer, para quem está na dúvida, né? Uhum. Bom, sobre para quem está na dúvida de fazer, eu recomendo de fazer com certeza, assim, porque eu resolvi fazer esses 65 dias, né? Mas mesmo que sejam poucos dias, até menos de 7 talvez, né? Se alguém quiser para testar, eu acho que é super válido, né? Porque até eu lembro que uma coisa que acho que você falou no começo também da Spirale, né? Que a maioria, assim, para a maioria das pessoas já é difícil pensar em fazer um dia só tomando suco, né? Então, fazer um dia só já é uma vitória, né? Já é uma coisa, já é algo para se comemorar mesmo. Então, Com certeza. É. então assim, e isso, né? Além dos sucos, né? Nos encontros, cada encontro tem uma temática, né? Diferente, aprofundada no encontro, que também é super rico. Eu acho que super, super válido, né? Como eu falei, eu sempre eu tenho esse perfil de querer fazer tudo sozinho, mas e aí mas fazer a Espiralha para mim foi super, super importante, assim, né? Ter sabe, essa experiência de fazer, né? Com a sua orientação e com o contato com todo mundo também. Acho que, né? Se alguém está querendo Uhum. fazer e pode, e tem tudo, tá com as condições para fazer e está só na dúvida, com certeza eu aconselho de fazer. Muito bom. Muito Com bom. certeza, com certeza que vale a pena, assim, né? No mínimo para aprender várias coisas e o legal é que é isso também, né? Enfim, é um aprendizado de algo que dá para, né, usar quando quiser na vida, né? Teoricamente, mais vezes, né? Sim, É verdade. uma, é uma coisa que fica, né? Pode ficar como, como uma ferramenta para ser usada quando a gente sentir necessário, né? Com certeza, com certeza. Gratidão, ótimas dicas, né? Eu até, quando você foi falando, eu fui lembrando de algumas que eu, inclusive, dou para quem se inscreve, né? Para quem está participando, que é um pouco do que para você foi desafiador, né? Que eu me lembro, mas
de previamente já começar a ter um pouco da experiência de fazer o suco, né? De começar a aprender como coar, de ter a destreza de tipo, será que essa bacia aqui vai ser boa para eu coar? Será que esse voal tem um tamanho suficiente? Né? De ir testando os tamanhos de voal, testando as bacias. De preferência ter sempre garrafa de vidro ou pote de vidro, né? Não usar de plástico, Sim, né? Então, assim, tem muitos pontos assim que vão permitindo o processo ficar ainda mais completo, né? Ainda mais saudável, né? E a gente evitando também de estar colocando poluente para dentro, porque qualquer coisa de plástico a gente já sabe, né? Microplástico para dentro, e infelizmente não é uma coisa, além de ser disruptor endócrino, né? Também não é uma coisa saudável em nível algum. Né? Então acho que esses seriam duas dicas extra aí, né, para o processo, além dessas dicas bem legais que o Ivan trouxe. E acho que também tem essa questão da gente se permitir mesmo, que nem você falou, né? Eu acho que é muito importante a gente saber que é um protocolo, né, que quebra muito com o que é feito em termos de protocolos de desintoxicação em geral. Né? A maior parte das pessoas que a gente vê, nutricionistas que falam de protocolos de desintoxicação, é engraçado porque muitos desses protocolos, quando você vai ler os ingredientes, para quem está na linha da naturopatia, consegue ver que são ingredientes, inclusive, inflamatórios, né? Do tipo, sopinha de frango detox. É frango que não tem nada de detox e que leva, às vezes, um creme de leite ou que não seja um creme de leite light, que tanto faz também, né? Então, assim, digamos, tem muitos protocolos lá fora que são ditos saudáveis e desintoxicantes que, infelizmente, são só talvez um pouco mais leves do que uma alimentação que tenha muita coisa frita ou que tenha, né, que tenha muitos processados, etc., mas ainda assim são densos para o corpo. E eu acho que esse protocolo, e aí se você até quiser tecer um pouco disso, que agora me lembrei desse ponto, né, que você já fez jejum, né, jejum assim de médio prazo, digamos, né, jejum para mais de 7 dias, que até 7 dias é considerado relativamente curto, né, mas a partir daí já seria um jejum de uma duração média, né. Então, até para as pessoas que estão pensando em fazer depuração mais profunda, em jejuar eventualmente, essa necessidade de limpar um pouco mais profundo, mas de uma maneira ainda mais gentil que o jejum, é legal, assim, de abrir essa possibilidade, né? E eu lembro que também foi um dos motivos de você se interessar, né? Que você pensou, não, vou fazer, o que vai me auxiliar em jejuns futuros também. Eu lembro de você falar isso quando você estava pensando em se inscrever. Então, como é que foi para você essa comparação, né? Com o jejum que você já fez? Se quiser contar para a galera como é que foi esse jejum, de água, sem água, a seco, quantos dias? E a comparação do teu processo de sucos com o jejum, né? Se foi mais sim, desafiador ou menos, ou se era comparável, digamos assim. sim. Legal. Então, eu fiz jejum, eu fiz 2 de 7 dias, né, de água, só tomando água, e um de 10 dias. E, e comecei a fazer seco de um dia, né? Cheguei a fazer um de 2 dias, né? De 48 horas seco. E, né, pretendo ir fazendo mais, assim, aumentando. E, pois é, exatamente, eu estava me planejando para fazer um jejum ainda maior, né? Eu queria fazer, quero fazer, né, um maior de pelo menos uns 20 dias de água. E estava entre fazer esse jejum ou fazer esse processo do suco. E, bom, comparando assim, né, e aí eu resolvi fazer o dos sucos primeiro por vários motivos, né? Agora, né, pelas explicações que você deu mesmo também, né, de enfim, o quanto que o jejum tende a ser ainda melhor, né, se feito depois desse protocolo de limpeza intestinal, né, fazer o jejum com o intestino limpo. Para mim fez muito sentido, né, pensar nisso. E, e também porque agora eu tô envolvido com o mestrado, né, eu estou fazendo mestrado e eu preciso me ocupar disso, então, né, a ideia de fazer um processo em que dá para continuar levando a vida normal também foi muito bom para mim, né? Eu pensei, eu vou fazer porque né, pro jejum o ideal é se retirar de tudo, né? Nesse momento eu não tô podendo muito, mas aí o jejum, os sucos também foram atrativos por causa dessa vantagem, né? De conseguir levar a vida e não só levar, mas levar com mais energia, né? Assim, foi o que eu senti, né? Inclusive para fazer exercício físico e tudo, né?
lembrei que eu vi um vídeo do John Rose, ele fazendo essa comparação, né, pelo menos nesse vídeo, ele defendendo muito, né, dizendo o quanto que para ele vê como melhor o jejum de sucos, né, chamando assim, mas esse processo dos sucos do que o jejum de água, mas ele fala muito bem, claro, do jejum de água também, né. Eu tinha visto outras pessoas também, acho que aquele Jeff Juice tem o canal, se não me engano, Sim, dele, né, que também fala muito do quanto sim. para ele também foi bom fazer as duas coisas, né, fazer tanto os sucos quanto os períodos de jejum de água. E mas eu achei assim os dois muito maravilhosos mesmo. Eu achei que para mim chegou também foi parecido um pouco de como eu fiquei mentalmente assim, né? O jejum para mim foi muito bom mentalmente. Eu me sentia no jejum eu sinto que aí eu vejo como que eu sou estressado assim, né? Como que a vida pode ser sem estresse e como que o meu normal já é ser ansioso e estressado, né? Ou enfim, a minha vida mais rotineira, né? E no jejum sinto muito isso diminuindo, uma diminuição do estresse muito boa, assim. E, e agora com sucos eu senti isso também, né? De um outro Uhum. jeito, assim, um pouco diferente, mas assim, tive muitos processos, assim, psíquicos durante psicológicos, melhor dizendo, né? Psicoemocionais, assim. Eu achei enfim, essa parte, né, essa parte mental acabou sendo bastante também influenciada por esse processo dos sucos, assim, né? Com certeza que a, né, a mente funciona de uma forma diferente dependendo do que a gente está colocando para dentro também, né? Com certeza, com certeza. E essa correlação super, né, direta que a gente fala um pouco, inclusive nessa próxima vivência agora da Spirale, vai ter um foco maior, né, na explicação de saúde intestinal, até porque o Will vai ter uma fala sobre isso, né? Para quem não sabe, o Will Power, né, meu parceiro, ele vai estar falando um pouco sobre isso e sobre essa relação da saúde intestinal até com o mental, né, com o emocional. A gente sabe que hoje em dia já tem pesquisas que demonstram que depressão, ansiedade e até outras questões, né, para além do que seria depressão e ansiedade, por exemplo, TDA, TDAH, tem relação também com o que a gente come, com os nossos hábitos alimentares. Né? Autismo, o quanto o autismo também, de certa forma, não se equilibra com uma alimentação menos densa, com uma alimentação mais, digamos, ideal para o ser humano. Então, tem uma relação muito forte também, né? Não só essa coisa de depurar, de desinflamar num sentido intestinal, mas também de depurar e desinflamar no sentido holístico, porque quando a gente desinflama, não é só o intestino que desinflama, né? É tudo. Então, bem legal. Gratidão, querido. Olha, a gente está com muitas perguntas, a galera tá super curiosa. Eu vou tentar dar digamos, talvez uma selecionada, e se no final a gente tiver mais tempo, a gente vai até o fim, né? Vamos ver, vai depender aqui do processo das perguntas, para a gente também não ficar muito alongado e você também não ficar cansado. Então, eu acho que a primeira pergunta seria: foi muito difícil emocionalmente ficar só nos sucos coados? Quais emoções você teve que superar? É, ah, eu acho que não, eu acho, assim, para mim, sinceramente, eu diria que não. Emocionalmente, não foi. Eu acho que, eu não sei, talvez por isso de eu já estar um pouco acostumado também com, sei lá, com fazer, ou por causa do jejum, ou da alimentação crudívora mesmo, né? Porque o que me veio na mente, logo que eu vi a pergunta, foi acho que talvez mais difícil, no geral, disso de mudar hábito, para mim, é lidar né, com um ambiente em que tudo tá desfavorável para isso, né? Tipo, igual, eu passo mais tempo na casa dos meus pais, né? E eles têm uma alimentação convencional. Então, sempre tem essa questão, né? Do que eles estão comendo, o que eu vou comer.
para mim, assim, né? Às vezes eu fico querendo muito comer alguma outra coisa ali. E quando eu tô passando tempo sozinho, né? Quando eu morava sozinho, era muito mais fácil. Eu decidia o que eu ia comer e não tinha qualquer tentação, vai para dizer assim. Então, mas agora com sucos, como eu falei no começo, para mim, eu achava que ia ser mais difícil, mas foi mais fácil, assim. Na verdade, eu fiquei super feliz, assim, de estar fazendo sucos, de estar fazendo, né, de estar fazendo esse processo, assim, para mim foi super, super bom. E mesmo quando eu ia, né, sei lá, encontrava com alguém, assim, muito pouco eu tive alguma coisa de alguém que foi, sei lá, um pouco, que não tava, não respeitava muito o que eu estava fazendo, né, e sei lá, fazendo alguma piada, alguma coisa do tipo. Mas a maioria das pessoas, a maioria das experiências que eu tive, assim, de ter que explicar que eu não tô comendo, que eu tô fazendo outra coisa, geralmente as pessoas ficam muito interessadas também, né? Querem saber o que que é. Que eu me lembro, assim, agora, pra falar a verdade, eu acho que foi mais isso. Pra mim foi, emocionalmente, eu me senti bem, assim. Não Uhum. senti qualquer coisa que eu me lembre agora, assim, de dificuldade, sabe? Legal. É, Até complementando com isso que você já trouxe, né? Teve uma outra pessoa que perguntou aqui, ó. Como foi viver de suco tanto tempo com relação a compromissos profissionais e pessoais? Então, complementa até o que você já trouxe um pouquinho. sim. Pois é, eu, eu para mim para mim engraçado, eu achava muito divertido, né? Eu acho divertido, na verdade, quando né, eu vou em alguma coisa e eu não vou comer ou alguma coisa do tipo, e aí eu passei a achar, mas nem sempre eu achava divertido, porque agora, hoje em dia, eu sinto que está cada vez mais fácil para mim lidar com isso, né? E para mim hoje é até divertido, eu tô, já resolvi minha alimentação, né? Já vim alimentado, ou ó, trouxe as coisas aqui para fazer. Teve compromisso que eu tive que fazer isso, né? Que eu tinha ensaio com uma cantora que eu ia tocar, e aí eu conversei com ela, falei, ó, posso levar meu liquidificador e a melancia aí, porque eu ia passar 5 horas lá ensaiando. Falava, ó, eu vou precisar fazer um suco na sua casa aí, tudo bem? Aí ela, né, foi tudo bem e tal, ou dava algum outro jeito. Eu também acho, em relação a isso, eu também foi tranquilo, assim, a compromisso, né? Eu só tinha que me programar, mas é a mesma coisa que mesmo comendo qualquer alimentação que não é convencional, né? A gente tem que se programar, ter um plano de quantas horas eu vou ficar lá e como que eu vou fazer para me alimentar, né? Mesmo quando eu não estou nos sucos, eu tenho que pensar isso também, né? Eu levo umas frutas, levo alguma coisa. É mais uma questão disso de ter que se planejar, eu acho, em relação a isso dos compromissos, né? Legal. É isso aí. Bem interessante. Acho que é isso mesmo, assim, para muitas pessoas essa questão do social pode pegar em até nisso, né? De uma transição de uma alimentação que come de tudo, né? Utudívora, como eu gosto de dizer, para uma alimentação, sei lá, vegetariana ou vegana, já vai ter certos desafios parecidos com o processo do suco, né? Então, até para quem já vivencia um pouco disso, fica um pouco mais, tira um pouquinho mais de letra, né? Digamos assim. Legal. Exatamente. Ó, teve outra aqui que perguntou, duas perguntas na verdade que eu vou somar as duas porque as duas foram do mesmo tema, né? Uma pessoa perguntou se você fez exercícios durante e se conseguia bater as calorias necessárias. E a outra perguntou qual era o seu nível de energia para os exercícios físicos. Então, basicamente, se fez exercícios e se tinha energia para isso e se conseguiu bater as calorias diárias. Sim. Eu fiz exercício, sim. Fiz exercícios, não tanto como eu gostaria, que é outro ponto que eu também preciso melhorar na vida, que é mais constância, assim, nos exercícios. Então, eu considero que foi meio o normal, assim. Eu tive dias, semanas, assim, em que eu estava mais focado e consegui fazer exercício todos os dias. Principalmente, e também porque faz parte, né, do protocolo também essa ideia, né, a ideia de suar, né, suar todo dia, se possível, né. Total. Uhum. Então, eu fazia exercícios, e
E aí, e o nível de energia eu sentia muito bom mesmo. Ainda mais depois que eu passei a não ter mais tantas dores, né? Senti essa melhora em dores, assim, pelo corpo. E realmente, assim, o que mais fica na minha cabeça em relação a isso de ganho que eu sinto que me trouxe agora é essa relação com o corpo, assim, né? Em vários níveis, assim. Então, exercício e coisa corporal que eu vou fazer, eu me sinto com um corpo muito melhor do que eu já tive, assim, né? Ou, quer dizer, o que eu já nem lembro da experiência mais de adolescente, né? Mas depois, eu sempre fui um pouco acima do peso, né? Hoje em dia eu tô num peso, tô mais magro e tô mais, enfim, sinto que eu tô mais ágil mesmo, mais flexível. Então, durante isso que eu fiz exercício, eu sentia a energia bem boa, assim, para fazer exercício, com certeza. Até melhor do que o normal, eu diria. E sobre as calorias, né? Então, eu também também uma coisa que eu preciso melhorar muito na minha vida é organização, assim, né? Eu por exemplo, eu fiz um pouco dos cálculos das calorias no começo, mas depois eu já nem fiz mais. Só eu sabia que eu tinha que tomar muito, então eu pensava mais nos litros, assim, né? Vou tomar o máximo que eu puder, mas eu não ficava fazendo muito cálculo. Eu sou ruim para isso. É uma coisa que eu sei que me ajudaria, assim, né? Organização nesse sentido que eu falo de ser metódico, né, e tal. Mas eu Uhum. acabei não fazendo, então não saberia dizer, assim, eu só pensava de tomar muito, assim, tomar o máximo que eu posso. Uhum. E aí, se tinha dias que eu sabia que eu não tinha conseguido tomar muito, eu fazia o máximo para compensar no outro dia, né, nos outros. Ia É. mais no feeling. Eu acho que é importante isso, né? Esse equilíbrio dos dois, porque é, calcular as calorias é super legal e até, né, no início da vivência eu passo para todo mundo, né, o linkzinho, sugiro de calcular, tem o PDF, né, até com as calorias de litro de cada suco, ou pelo menos sucos mais usuais, né, não vão ter todos. Mas essa coisa de calcular é importante, mas também não é o, como é que eu posso dizer, não é o foco, né, exatamente o que você falou, de ir no feeling é importante, né, e da gente ir vendo como o corpo vai se sentindo. Tem pessoas que realmente vão precisar de estar no hipercalórico o tempo inteiro. E tem pessoas que não, que podem ter dias hipo e tá tudo bem, não vão se sentir mal por isso. E a observação que eu sempre sugiro é de ir vendo, porque se baixou a energia, né, provavelmente também porque não está ingerindo o suficiente. É claro que pode ter relação com detox, né, a gente falou bastante disso na vivência, e normalmente eu menciono isso também algumas vezes, vou sempre relembrando, mas é isso, eu acho que essa coisa de estar com esse contato, com esse feeling que você trouxe é super importante, super importante. Legal. Deixa eu ver aqui mais aqui. Olha, Verdade. então vou tentar fazer agora ali em casa as próximas perguntas. Teve uma pessoa que mais cedo perguntou o que que é a placa, né? Então eu vou responder e depois eu vou trazer a pergunta do Elmi aqui, que o Elmi perguntou se você eliminou bastante placa. Então, tem uma pessoa que perguntou se placa é placa de gordura. E não, gente, placa mucoide é basicamente uma placa que é muito muco, né? Como já diz o nome, placa mucoide é de muco, né? É muco que é de origem metabólica, ou seja, a partir do momento que a gente mastiga, engole, absorve, né? Digere e assimila, o que vai sair na hora do cocô, que vai ser eliminado, né, pelos intestinos, são restos metabólicos, de certa forma. E aí, esse resto, né, ele pode ser acidificante ou não, pode ser alcalinizante. No caso de frutas, é alcalinizante. Ou folhas, né, a maioria das folhas. Ou ele pode ser acidificante no sentido de, tipo, leite, manteiga, cereais, farinhas, em geral, processados. E aí, em geral, esses processados e alimentos cozidos, eles criam muco. E aí, esse muco, ele vai grudando na parede do intestino. E ao longo do tempo, não só muco, mas também resquícios antigos, que com o passar do tempo, quanto menor é essa passagem estreita aí, né, dos intestinos, se vai acumulando cada vez mais, infelizmente quase tudo começa a acumular nessa parede, né, e dificulta a absorção de nutrientes em geral. E aí, às vezes, até tem parasitas, tem metais pesados, muita coisa que vai se grudando nessa placa, né, então a placa seria basicamente esse melange aí, né, esse popurrí, digamos assim, de várias coisas, mas de certa forma é uma placa que se a gente consegue eliminar,
É que nem a gente pensar num cano de pia. Imagina aquele cano de pia que você, sei lá, joga várias coisas ali de vários produtos. Para quem tem cano de pia em casa, que é uma cozinha que cozinha de tudo, com certeza é um cano que precisa de mais limpeza do que um cano que é basicamente passa por ali restos de sucos e saladas e frutas. Então é mais ou menos isso também, né? Tem essa alusão. Então isso que seria a placa, mas. E você então, Ivan, eliminou bastante? Como perguntou ali o Emi? Sim, eu acredito que sim. É, eu acho que foram uns quilos, assim, alguns quilos, porque tinham dias que saía bastante, assim, bastante mesmo. Algumas vezes por dia, e eu acho que na segunda semana que eu estava usando o Psyllium, né, durante o segundo ciclo de 7 dias que eu estava usando, é que saiu mais, assim. E eu não saberia dizer quanto, né, mas eu imagino que pelo menos alguns quilos, assim, daria para dizer. Pelo menos uns 2 quilos, chutando por baixo, assim, né? Só para não, exatamente para não exagerar para cima, assim. Chutando por baixo, eu acho que pelo menos uns 2 quilos. Porque porque durante vários dias ia saindo, eu sempre ia lá e dava uma cutucada e puxava e ficava, enfim, pensando naquilo. E, mas aí eu, enfim, vi várias vezes pedaços bem grandes, assim, né? Então, eu acho que foi bastante, assim. Na verdade, quando eu ouvi falar de tudo isso, assim, eu pensei, bom, eu imagino que eu deva ter isso, porque, enfim, eu sempre pensei que não só deva ter, mas como no meu caso pode ser que tenha bastante, vendo as descrições das coisas, né? Porque eu, eu sempre fui um pouco acima do peso e sempre tive muita barriga, assim, né? A minha eu emagreço o braço e perna e continuo uma barriga, né? E, a- e, e, e engraçado que dessa vez diminuiu essa parte, né, que eu considero, que eu acho mais difícil, assim. Eu vi o John Rose já falando disso também, né, que pessoas gordas muitas vezes né, não é exatamente gordura, mas esses detritos antigos. Uhum. E aí eu associei com o fato de que eu, durante muito tempo da vida, eu ia no banheiro uma vez por semana, assim, quando eu era adolescente. Eu lembro que eu comia Uhum. muito churrasco, eu era louco por churrasco e, né, quando eu comia muita carne era muito óbvio, assim, que as idas no banheiro eram muito difíceis. Eu acho que muita gente passa por isso, né? Eu também passei por isso por muitos anos e mesmo vegetariana, porque, né, vegetariano eu acho que não é uma das melhores é, alimentações, porque infelizmente a gente acaba descontando muito no queijo, né, e muita massa. A não ser que seja um vegetariano que tenha bastante muito consciência mesmo desde o início, né? Mas a tendência é ir muito porque a gente chama de PLOC, né? Seria pão, leite, ovo, né, e carboidratos. Então a gente acaba indo muito para esses no vegetarianismo e eu tive meus anos de vegetariana. E também, quando eu fiz a primeira vez que eu fiz o processo, não cheguei a fazer 65 como você, né? O meu máximo foram 42 ou 43, mas eu eliminei bastante coisa também. E depois eu vim fazendo alguns protocolos mais curtos, né? E a minha intenção é eventualmente fazer pelo menos aí uns 90 dias em algum momento. Só que também tem sido isso, eu tenho viajado muito. Agora eu finalmente estou me estacionando, então eu planejo dar uma sequência de fazer isso. Estou para comprar minha Slow Juicer aí de melhor qualidade para já começar e não ter que, né, não ter que perder tantas horas aí fazendo suco, porque às vezes se eu quero fazer os sucos mais gostosos, eu acabo perdendo mais tempo, né? Eu acho que não, ou nem é perdendo, né? Eu acho que a gente vai ganhando mais tempo, né? A gente está investindo. Então, assim, com a vida corrida pode ser desafiador mesmo, mas é possível. Então, o teu caso, o caso de várias pessoas, serve de exemplo, né? Bom, É, com olha, tem mais. certeza. Fala, meu bem, perdão. Não, não é, você vai falar que, exatamente, eu também pensava que, assim, fazer os sucos, né, dá trabalho, mas eu acho que ainda é menos trabalho do que cozinhar normal, né, fazer o que você, uma- dependendo do que vai cozinhar, assim, mas eu acho que, no geral, bem menos tempo do que cozinhar. Menos trabalho do que cozinhar. Ah, isso é verdade. Nossa, total verdade, né? Eu acho que para quem talvez esteja já numa alimentação frugívora meio raiz, né, do tipo
come a Claro, fruta sem cortar, né? Enfim, aí óbvio isso vai ser muito mais rápido, mas para quem tá numa de preparar as refeições cruas, né? Ou até mesmo de preparar refeições cozidas veganas ou vegetarianas, não importa, né? Então com certeza seria aí o segundo lugar de menos tempo, né? Eu acredito. é Então, verdade. muito bom. É só aprender a fazer, né? Então, pegar o jeito. Sim. Bom, ó, teve outra pergunta aqui que você já respondeu, na verdade. A pessoa perguntou se você acordava para fazer xixi de madrugada, pelo excesso, entre aspas, de líquidos. Sim. Que aí, É, enfim, alguns acho dias que você sim. falou. É. Eu acho que isso vai. É que tanto que você acabou mudando um pouco, né? De tomar um pouco mais cedo. Então fica a sugestão, né, das pessoas que querem fazer de evitar, e eu também comento isso na vivência, evitar de tomar depois das 6 ou 6:30, para realmente dar essa janela aí de esvaziar ao máximo a bexiga, né? E não ter que levantar à noite e somar o processo de desintoxicação dos sucos também com noites de sono bem dormidas, né? Que aí vai ser realmente um combo Ultra Master incrível. Você tem mais 5 minutinhos, querido? A gente já Claro, tô finaliza? tranquilo. Tem? Tá. Porque a Não, gente tô tem, acho que, tranquilo. ó, 3 perguntas que dá pra gente matar, entre aspas, né? Em 5 minutinhos. Um seria se você pensa em repetir o processo. Né? Eu me perguntou se você pensa em repetir o processo. Sim, com certeza, com certeza. Quero muito repetir. Eu só parei por questões assim, enfim, né, mais essas de logística. Também senti que né, meu corpo estava também, eu, pelo menos interpretei esses sinais de que eu queria voltar a comer, mas quero com certeza fazer de novo. Com certeza, Muito não, bom. não quero demorar muito, inclusive, porque eu entendi que realmente assim né, fazer essa limpeza 100% é uma coisa que me parece bastante importante. É. E quanto menos, né, você espera dessa janela que você acabou de fazer para engatar na próxima, mais rápido você também consegue eliminar tudo, né? Então, é uma É, ótima. verdade, Legal, querido. verdade. E o Caio está perguntando como foi seu retorno aos sólidos. Se quiser partilhar um pouquinho sobre a sensação, né, de voltar a mastigar. Foi fácil, foi Aham, difícil, foi esquisito, né? Para algumas pessoas, às vezes, no início, depois de tanto tempo no suco, é meio esquisito. sim. É, pois é, foi bem legal também, foi bem interessante. Me lembrou bastante a volta dos jejuns também, né? Que né, ficar uns dias sem comer, quando volta a comer é sempre uma experiência bem legal, assim. Mas eu comecei com o mais leve que eu podia, assim, com melancia, comendo uns pedaços de melancia, né? Como você recomenda os primeiros dias mais as frutas mais aquosas, né? Então, acho que durante os primeiros dias, eu não vou até lembrar agora, mas eu lembro que eu comi né, uma refeição de sólido nos primeiros 3, 4 dias, ainda continuava a maioria de sucos e uma refeição de sólido. Eu lembro que eu comi caqui também, porque um conflito meu para fazer esse processo foram os caquis, porque eu gosto muito de caqui e eu fico o ano inteiro Sim. esperando. E aí eu comecei a fazer bem na época do caqui, né? Então eu sabia que, putz, eu vou parar com caqui agora, só vou comer ano que vem. Então eu ficava sempre pensando nisso do caqui. Aí quando eu terminei, eu falei, nossa, acho que ainda vou pegar um ou outro caqui. E aí o quanto antes eu fui atrás de achar um caqui, mas aqui eles não estão muito bons. Aí foi um pouco decepcionante. Mas foi bem de leve, assim, foi, né, adicionando um pouco mais de sólido e mantendo os sucos, assim, e até hoje eu ainda acho que não teve nenhum dia que eu não tomei suco. Agora eu tô. E aí eu fui principalmente vendo esse funcionamento do intestino, né? Se ele estava funcionando e tal. E, e aí eu lembro que no começo, eu lembro que teve alguns dias, acho que teve uns 3 dias que eu já estava comendo sólido e não estava indo no banheiro. Aí eu fiz enema alguns dias, aí ele já senti o intestino também voltando, né? Depois de uns dias ele começou a funcionar todos os dias. E hoje eu acho que ele tá bom, assim, tá funcionando todos os dias também. Eu lembro que até quando eu fui comer, eu tava
fazendo coisa aqui, né, um trabalho que eu precisava fazer e quase que fui comer, fazer essa primeira refeição de sólido enquanto eu assistia uma coisa, né? Mas aí também pareceu uma coisa muito bruta de eu fazer, eu resolvi, né, me concentrar e só comer concentrado na comida ali, na melancia no caso. Mas foi muito bom, assim, com certeza, né, igual eu falei, para mim lembrou um pouco a experiência do jejum, assim, de, né, voltar a comer depois de um jejum. E... Mas eu senti até o jejum com menos tempo, né, eu fiz o jejum no máximo 10 dias, e comer, voltar a comer era mais esquisito do que eu senti agora, assim, por mais que era diferente voltar a mastigar, mas eu não, para mim não era tão, assim, não foi tão diferente igual igual é nos jejuns, né? Eu acho que, sei lá, porque eu assimilo que eu tô me alimentando, né? Mesmo de sucos, eu tô me alimentando e muito, assim. Então, mas, mas com certeza foi um negócio muito legal. E eu tava ansioso, assim, né? Quando eu falo que eu sentia que meu corpo tava querendo comer também, né? Eu tava sentindo em vários níveis, assim, uma vontade, né, de voltar a comer, mas ao mesmo tempo voltar a não dava para seguir sem filtro porque eu ia querer comer coisas, né, que eu acho que iam ser talvez muito pesadas para aquele momento. Então fui de leve. Por exemplo, agora faz poucos dias que eu vou comer um abacate. Eu tava louco para comer, tava doido para comer abacate também. Voltar a comer abacate, né? Aí voltei esses dias agora. Mas e eu sinto a diferença, né? Outra coisa é que dá para sentir a diferença no corpo mesmo, assim, como é diferente né, a digestão, que se eu acho que durante os sucos não sei nem se dá para dizer que tem digestão ou ela é mais, o que você diria, aliás, continua acontecendo algum processo de digestão, mas muito muito pequeno, assim, porque eu senti muito isso, né, assim, com sólido, dá pra, assim, volta a sentir aquele peso na barriga, né, dá para sentir o processo da digestão, apesar que depende muito de qual comida, né. É legal essa pergunta, né? Porque sim, até a própria água, por exemplo, né? Ela passa por um processo de digestão. A gente não se dá conta muito, mas quando a gente faz um processo de jejum a seco e a gente volta a beber água, a gente vê o quão pesada a sensação da água é no estômago, quanto tempo a gente até consegue ter a sensação de quando já esvazia, né? É engraçado. Então, com os sucos, é isso, a gente facilita bastante a digestão, porque, de certa forma, a parte mecânica, né? Por exemplo, mastigar, né? O realmente conseguir separar as fibras e digerir aquilo, né? O tempo no estômago é muito mais rápido, né? No processo dos sucos. E a gente já passa direto para praticamente a assimilação. É uma digestão muito mais sutil mesmo, e mais rápida. E é legal isso que você trouxe, né? Porque muitas pessoas às vezes pensam, poxa, eu vou ficar só de sucos, será que eu vou ter energia? E é bem isso que você falou, tô me alimentando e muito, porque basicamente você estaria consumindo muito mais fruta, em termos de peso, é muito maior o peso se você fosse consumir aquela quantidade de sucos que você fez, né? Então a gente facilita um pouco, né, o processo da digestão por meio dos sucos e a gente tem a capacidade de ingerir muito mais, né? Em termos de quantidade de nutrientes. É como se fosse literalmente um tempo ali que a gente tem para dar o máximo que a gente pode para o nosso corpo. Então, isso da digestão, ela fica mais facilitada, né? A gente exige menos do corpo em termos de energia gasta para ele conseguir fazer essa digestão. Então, por isso que também a gente tem mais energia ainda, né? Que foi o que você sentiu. E a tendência é, se as pessoas estão tomando o suficiente, né, de sucos, pelo menos o mínimo lá, né, que a gente faz aqueles cálculos no início da vivência, o mínimo que estejam tomando, e estão tendo baixa de energia, aí costuma já ser desintoxicação, né? E é um processo que pode durar talvez um dia, 2 dias, 3 dias, um pouco mais, como um processo de desintoxicação mais profundo, né, essa baixa de energia. Podem haver flutuações, que nem eu lembro que a gente conversou, você falou, ah, não, estava ótimo outro dia, hoje já estou um pouco mais devagar, né? Então, essas flutuações de energia têm a ver com esse próprio processo, né, de desintoxicação também. Então, muito bom. Deixa eu Sim, é ver aqui, ó. verdade. Eu esqueci até de falar que eu tive uns dias logo no começo que eu tive uns sintomas assim, né? Eu tive febre e dor de cabeça. Até achei que eu podia estar com dengue, mas já passou bem rápido. E teve uma coisa que eu acho que eu não cheguei a comentar com Uhum. você também, que nesses dias
nesses, nesses primeiros dias perto de onde eu tive essa dor de cabeça, eu tive uma coisa que até me lembrou que descrevem bastante dos jejuns, né, e tal, de algum sintoma piorar, né, antes de melhorar. Mas eu senti uma coisa que eu tinha muito quando adolescente, não sentia depois, que era na hora de dormir, o nariz fica cheio, né, ele fica congestionado, assim, de muco mesmo, né, do nariz, eu acredito. E aí, nesses dias eu tive, acho que 1 ou 2 dias que eu senti isso muito exacerbado, mas depois também passou e eu senti meu nariz super aberto, assim, sabe? E tá Uhum, super aberto até hoje, assim. legal. Isso Pelo rola, é menos uma eliminação também, né? Então, com certeza. Bem legal. assim, Até a Raquel aqui, ó, comentou, sofro de. Eu não sei se você consegue ver os comentários das pessoas, se só para você também. Mas ela falou ah, aqui, sofro de ressecamento. Eu não sei se ela quis dizer nasal ou intestinal, mas se é intestinal, é desidratação mesmo. Às vezes é uma alimentação pobre em água, né? A alimentação cozida, infelizmente, é assim, né? Alimentação com processados, então pode ser um pouco disso também, Raquel. Super válido você pensar, né, em ingerir mais frutas, vegetais e quem sabe, se você puder fazer um protocolo de sucos, né? Ó, a Gabi falou que legal realmente estar 100% no ato de comer, presente, perdão, 100% presente no ato de comer faz toda a diferença. Muito bom. Ó, aqui, e a última pergunta, na verdade, opa, subiu outra aqui também, mas eu não sei se você consegue ver a pergunta quando eu coloco na tela. sim, coloquei. Coloquei. Olha essa, solteira, Ivan. E, e aí depois Não. pergunta se suco coado de fruta ou vegetais é mais intoxicante. Você quer responder essa do solteiro ou a gente passa para a segunda pergunta? Sim, não respondo, não. Negativo. Negativo. Para essa Ah, pergunta. muito bom. Mas, Mas, ó, enfim, dessa agradeço o segunda, interesse. é isso aí, o pessoal tá interessado. Essa segunda, né, para quem perguntou sobre o suco coado de fruta ou vegetais é mais intoxicante, é algo que eu também toco na vivência. Eu vou tentar ser breve, não vou explicar muito, mas ser pontual para a gente já ir encerrando. Fruta, dependendo da fruta, né, vai ser sempre muito mais desintoxicante do que os vegetais. É claro que frutas mais gordurosas ou frutas com mais carboidrato, né, do tipo, perdão, carboidrato não, perdão, frutas com sabor mais doce, né, do tipo banana ou caqui, são menos desintoxicantes do que uma laranja, do que uma uva, do que um abacaxi, né? Então, as frutas adstringentes são bem desintoxicantes. Sucos verdes são considerados os menos desintoxicantes. Eles são super alcalinos, são alcalinizantes, mas eles mantêm aí a desintoxicação no nível mais gentil, né? Então, o suco adstringente é bem mais power, né? Tanto que eu sempre sugiro até na vivência de quem quiser agilizar, fazer o suco de uva com limão e gengibre, né? Que é um dos sucos mais adstringentes. Ainda mais se a uva for uma uva escura, né? Então é uma sugestão aí. Eu até tenho lá no meu feed, para quem começou a me seguir agora, ou enfim, dá uma olhada que tem a receita, né, do suco, se quiser procurar. Ó, o Edu Sim, perguntou assim, qual inclusive, vela... Fala, pode falar. Perdão. não, você ia falar que esse de uva é dos. Você falou, me deu até emoção aqui, porque ele é muito bom mesmo. Assim, foi dos preferidos que eu mais tomei desse daí. E depois troquei o limão pelo maracujá também. Hoje em dia eu tô tomando com maracujá no lugar do limão. Tá Ai, é uma sensacional. delícia mesmo. Uva com maracujá, nossa, é de arrasar mesmo o quarteirão. Verdade. Muito bom. Olha, tem essa pergunta aqui do Edu, mas Edu, vamos conversar depois no privado, né? Que a gente tá mantendo foco aqui nos sucos. Ele tá perguntando sobre vela de filtro. Aí depois a gente conversa no privado sobre, pode ser? E a última pergunta da Leandra tá aqui se você era crudívoro antes ou se você passou pelo processo antes. Não, eu já estava crudívoro antes, bem antes. Tá, tem quase uns 3 anos que eu tô assim, eu passo alguns períodos 100% crudívoro, depois eu dou uma flexibilizada, mas eu tô assim, majoritariamente crudívoro tem quase uns 3 anos. E fiz esse processo agora só, né? Acabei de fazer. Legal. E muito porque eu não conhecia mesmo, né? Enfim, de- primariamente eu, né, quis vir a experimentar o crudivorismo
para, né, como eu entendi que seria melhor para minha saúde e tal. E, mas eu concordo muito com você mesmo nisso. Eu acho que deve, né, que deve ajudar muito nesse processo de transição mesmo, né, fazer esse processo do ciclo. Com certeza, com certeza. Acho que é um processo aí que, para quem quer ou não transicionar, né, alimentação, ou para quem está querendo se dar um break, né, um tempo de se cuidar, né, que nem você falou que você não tinha muito essa coisa de se cuidar antes, né, então acho que para quem está querendo se dar esse tempo, ou mesmo experimentar, né, fazer o processo e ver como se sente depois, acho super importante. E é isso que a gente também, você comentou aqui, que eu comento, né, usualmente. Começa fazendo um dia, né? Começa buscando fazer uma refeição de sucos, né? Se possível, uma refeição de 2 litros, né? E tentar não tomar muito rápido, né? Levar aí talvez umas 2, 3 horas para tomar esses 2 litros, quem sabe. Às vezes é difícil, né? Eu mesma me pego várias vezes virando suco, né? Tipo, quando eu tô com muita fome, por exemplo. Então também fica mais uma última dica aí que eu me lembrei na hora que a gente estava falando de dicas, que seria começar a preparar o suco antes de bater fome, né? É claro que às vezes a gente está numa correria e isso é um pouco desafiador, mas é importante preparar antes para não chegar na hora e, né, não conseguir nem saborear direito, né? Já engolir aquilo direto. Mas acho que é isso, querido. Não Tá sei se você bom. quer agregar mais alguma coisa. Fica à vontade. Mais uma vez, gratidão enorme pelo teu tempo. Desculpa aí que a gente passou praticamente meia hora do que a gente tinha planejado, mas foram muitas perguntas, o pessoal estava bem interessado, né? Então eu te agradeço pela paciência. Agradeço a todos aí que estiveram presentes. Fica à vontade se você quiser trazer alguma palavra final. Certo. Ah, bom, eu agradeço muito também, fico muito, muito grato pela oportunidade aqui de falar disso e tal, e fico bastante feliz aí que tem essas pessoas se interessando também, fazendo perguntas, e agradeço muito a você, né, pela Inspirar e por todo essa- esse apoio e força aí para, né, para mais pessoas fazerem esse processo, que eu acho que é muito, muito, muito válido mesmo, né, e desde que eu comecei, né, assim, comecei, né, a ter esse cuidado comigo também, também é difícil de não ver o quanto que, né, a maioria de nós, né, assim como eu também, a gente tem muita dificuldade, né, o mundo contemporâneo e tal é muito, leva a gente para totalmente para outro caminho, né, exatamente de não se cuidar, né, enfim, de cair no consumo, né, das indústrias, da indústria alimentícia, no caso, né, e realmente acho que acho que a gente é muito carente desse tipo de serviço, né? Isso aí tem que ser muito mais, né? Muita gente tem que saber. Durante um tempo eu até ficava, no começo eu ficava até meio cuidadoso de pensar, não vou falar, nem vou falar muito disso, porque as pessoas geralmente acham muito só coisa de muito louca, né? Mas depois eu mudei completamente, até sabendo que, né, enfim, alguém pode ter resistência a essas ideias, mas eu acho importante de sempre ficar falando mesmo, e porque, né, assim, para mim, eu sinto que fez uma diferença brutal, né, ter acesso a esse tipo de conhecimento, e eu tenho certeza que né, tem muita gente que poderia tá com a vida ainda melhor, né, e às vezes simplesmente não tenha, né, nunca nem ouvi falar de que existem coisas que estão à nossa mão, né, que a gente pode fazer e que tem um impacto considerável no mínimo considerável na nossa saúde, né, e qualidade de vida, né? É verdade. Tanta gente, né, que às vezes fica, ah, não, mas é caro fazer o processo. Eu acho que às vezes é mais caro a gente não fazer e lá pra frente, né, ter alguma questão, vai que precisa ir pro médico, ou, sei lá, uma cirurgia que o plano não cobre, ou enfim, né, ou gasta com remédios. Eu acho que é um investimento, não é nem um gasto, né, uma perda de tempo. Na verdade, é um ganho de tempo, né, é um investimento na gente. Então, legal. Com certeza. Gratidão, querido. Com certeza. Muita gente fala isso mesmo, assim, né, tem um primeiro argumento de resistência a se alimentar melhor, é esse de que comida saudável é mais cara, né? Mesmo sem pensar o processo do sucos, né? Mas de comida mesmo, acho Uhum. que comida saudável é a do mercado, é a que está escrito no mercado que é saudável, que eles botam mais cara mesmo, né, e tal. Mas que não,
isso também é um equívoco, né? Na verdade, até a verdadeira comida boa é com certeza mais barata que as industrializadas, né? Com certeza. E mesmo se ela, Gratidão. mesmo quando, e eu queria falar é que mesmo se ela for mais cara mesmo, eu também penso desse jeito de é um investimento, né? Porque assim, vai ser Uhum. muito mais caro, não só financeiramente, né? Mas vai É. ser mais caro tudo, né? A experiência de vida vai ser muito mais cara se a gente não cuidar do corpo, né? Uhum. As consequências vão ser muito mais caras. É isso aí, isso aí. Gratidão. E bom, fica aí o convite, né, para quem participou, para quem ouviu agora, ao vivo, ou que vai ouvir depois, de participar da próxima Inspirare, né? Esse ano a gente vai ter essa agora de julho, dia 5 ao dia 19, que é a etapa original, e sempre, né, toda a Inspirare a gente abre inscrição para quem já está ali dentro, inscrição, uma segunda inscrição para o processo que a gente chama de Aprofunda Inspirare, que são mais 3 semanas, né, que o Ivan da última não conseguiu participar porque não teve quórum mínimo, né? Mas a gente abre com sugestão de quórum mínimo de 6 pessoas e que são justamente as pessoas que às vezes buscam querer seguir, mas já aconteceu várias vezes, né, da Profunda Inspirar, e é sempre incrível porque tem outros temas e a gente aborda outras coisas, né? Sugestões até de limpeza de casa, de higiene, né? Dou dicas também com relação a o que mais fazer, quais são outras ferramentas que podem auxiliar a depurar mais. Então, a Inspirare vai vir aí com essas datas de julho e a última do ano vai ser em outubro. Então, enfim, fica já o convite para quem sentir. Gratidão à presença de todos. E gratidão, Gabi. Gabi tá falando que muitas vivas as pessoas como Eli, como o Ivan também, que se dedicam a esse trabalho tão lindo de conscientização. Gratidão, com certeza, assim, é uma honra. Eu gosto muito disso tudo. Acho que é por isso que trabalho com isso, né? Porque ou até que sirvo, não gosto muito da palavra trabalho, que sirvo com isso porque é o que eu gosto, né? Eu não consigo me ver fazendo uma coisa por tanto tempo que não seja algo que realmente meu coração esteja ali. Então, gratidão. E Ivan, mais uma vez, Legal. gratidão, bom descanso, boa noite. E quando você sentir, né, de fazer o protocolo de novo, for fazer solo, ou enfim, manda um alô para saber, vou ficar curiosa de saber. E quem sabe a gente Legal. futuramente não faz uma outra live sobre o seu segundo processo, né? Ia ser legal também. Verdade, verdade, é verdade, verdade, boa ideia. Mas gratidão também, muito, muito obrigado, né, ao Elisa e a todo mundo aqui também. Bom descanso aí para você também, Elisa. Obrigado. Gratidão. Beijo, gente. Boa noite. Vai ficar salvo e vou jogar no YouTube depois, hein? Beijão. Encerrar aqui. Foi.